vocês são professores, nós somos professores de dança de salão, nós sabemos dessa importância do aperfeiçoamento, da reciclagem, da formação, né? E aí eu queria saber o que vocês acham dessa história do professor estar tendo essa formação ou não ter essa formação hoje no cenário de trabalho de dança de salão. Eu já falei, mas eu faço questão de dizer outra vez, ao posicionamento de Rubem Alves, que é um grande escritor, um grande filósofo brasileiro, e ele diz que o professor que resolve, que se diz na condição de professor, ele está condenado a estudar a vida inteira. Porque o ato de ensinar tem múltiplas implicações. E dentro das implicações do processo ensino-aprendizagem é convencer o outro. E ninguém convence sem fundamentos. Mas é tão natural para a gente na dança de salão, por exemplo, ter essa formação de forma empírica, esporádica, ou até mesmo quando ela nos inspira. Eu dou aula, mas eu dou aula porque eu me inspiro em ação. O que vocês acham disso? Assim, hoje no cenário... Eu acho que assim, a dança de salão ela começou do inverso, né? Eu acho que a gente deveria começar primeiro se preparando com esse curso, reunindo a galera, discutindo qual a proposta da dança de salão futura. Mas como isso não aconteceu, pensando nesse modo de ensino aberto, né, nessa forma do aluno se interagir para que a dança cresça, não pensando somente na minha escola, mas no geral, no parâmetro geral, eu acho que no cenário hoje não temos até hoje. Hoje nós temos o Cardas, que é uma referência. Eu venho de uma licenciatura de dança, né, foi onde me despertou o ensino. Né, fui para a faculdade para ver, vou fazer faculdade de dança, mas e aí? Então muitos questionamentos vieram, né, já fiz outros cursos de professores, mas nenhum com essa formação, com a preocupação com o aluno em si, sabe? Como que eu vou fazer para despertar isso no aluno? Primeiramente, né, eu me pergunto hoje, assim, como é que eu cheguei onde eu cheguei, né? Porque assim, porque eu falo assim, porque eu não tive isso, então assim, a gente nem essas informações que eu estou pegando passado no aluno, primeiro para mim, né? Porque eu falo, nem sei como que eu cheguei até aqui, então da agora para frente eu vou reformular isso para ter um melhor conteúdo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme. Nós já tínhamos essa responsabilidade, mas de repente muitos de nós não levávamos isso tão a sério. Ou talvez não tivesse sido despertado, né? Exato, talvez não tivesse sido despertado. Perfeito. A gente precisa replicar isso. Como é que uma maioria das pessoas vira professor hoje? Aprende, porque é bolsista, outros porque vão no YouTube e acham que são professores, e começam a criar uma legião de entre aspas, professores que na realidade não tem uma formação. Então a gente tem uma responsabilidade gigantesca em levar isso para os nossos alunos, que provavelmente possam despertar o interesse em futuramente serem professores, mas aí eles vão ser professores melhores como nós estamos buscando ser aqui. Eu acho que isso é importantíssimo. Quando eu comecei a dançar, eu era um pouco questionador, assim. Então, uma das coisas que eu senti falta na dança de salão era de um pouco de fundamento. Porque a gente aprendia as movimentações e eu questionava para o meu professor por que é dessa forma. E não tinha uma resposta. É assim porque é assim. É assim. Então a gente meio que se viciou nisso. Até que eu tive contato em um curso, a pessoa que me despertou essa vontade um pouco mais acadêmica, de tentar num futuro uma padronização, algo assim, foi o Cristóvão e a Katiuska. Eu fiz um curso desse de capacitação com eles também, e foi aí que me despertou, que eu falei, existe, né? Existe um pensamento. Tem gente que vai para um lado acadêmico da coisa. Então tem um porquê, que às vezes o pessoal não sabe. E antigamente a gente até poderia dizer que não fazia porque não tinha. Infelizmente hoje esse discurso não serve, porque nós temos uma pós-graduação em dança de salão, que acontece em Curitiba e vai acontecer turma em São Paulo. Nós temos o curso do Cristóvão de capacitação, nós temos um curso da Sheila lá em Curitiba de capacitação, e nós temos o Cardas, que é esse curso que a gente está vivenciando aqui. Além de outros cursos que já existiam e que existem também. Então quer dizer, hoje não é desculpa para o profissional
que trabalha com dança de salão não se capacitar porque não tem, porque oferecer essa história, oferecer essa formação hoje, ela é oferecida, e eu acredito muito que o profissional que não estiver atento a essa evolução, a essa possibilidade de ele ir além do que ele já foi na dança de salão, o mercado de trabalho com o tempo vai acabar excluindo ele. Eu sempre faço uma comparação da história da dança de salão com a história dos outros estilos de dança, do balé, do jazz, ok? Eles também levaram um tempo para se organizar. A maioria deles começou num formato mais popular e depois foi tomando uma forma um pouco mais acadêmica, ficou perdida a informação por um tempo, alguém foi lá, pegou essa informação e resolveu organizar um pouco mais. Esse que organizou teve seguidores, os seguidores com certeza melhoraram a primeira informação e isso foi indo para frente. Então eu acredito que a dança de salão está passando por esse momento de reorganização. Já tivemos pensadores que talvez não tiveram condições na época deles de deixar a coisa mais precisa ou difundir melhor isso. E vocês, eu acredito, e eu me incluo nisso também, estamos nesse momento de pegar essa informação, organizar ainda mais, pensar ainda mais, digerir, testar, organizar de novo. Eu vejo que a gente tem que ter um frente. cuidado muito grande nas escolhas. Do que eu vou fazer, para onde eu estou indo, conhecer melhor isso. Eu não quero desvalorizar de maneira nenhuma nenhum evento que esteja acontecendo de dança de salão. Mas muitos deles estão muito preocupados com a plasticidade do movimento e a técnica do movimento, que não podem ser abandonados, que fique bem claro. Mas nós temos tido eventos com fábricas de movimentos, sem uma compreensão maior da estrutura de tudo isso. Então, não é deixar de fazer esses cursos, é pensar melhor que curso nós vamos fazer. E uma vez me perguntaram, num programa de TV, com quantos anos eu vou fazer só uma pequena mudança, que a criança deveria começar a dançar. E eu respondi que depende do professor, de quem vai ensinar. Então uma criança pequena, ela pode começar a dançar de diferentes formas, quando a mãe ensina, quando o professor pega e busca desenvolver as percepções, sensibilidades e tantas coisas mais. Então eu não sou contra nenhum curso que exista. Todos os eventos acontecendo são muito importantes para essa organização. No entanto, nós temos que estar muito atentos a quem está nos ensinando. E que história que ela tem, não de dançarino, porque de dançarino a gente sabe que tem pessoas incríveis. Né? Eu, por exemplo, não sou uma grande dançarina. E me permitam, não quero ser. Eu quero ser uma boa professora. Então, às vezes, nós temos grandes dançarinos que não conseguem ser bons professores. Então a gente tem que estar atento a essas questões. E o que é que eles estão nos apresentando nos eventos, como neste curso ou qualquer outro curso, que conteúdo realmente é possível ser desenvolvido e aplicado de imediato. Nós temos necessidades imediatas de aplicação desses fundamentos da dança de salão, imediato no dançar. E perguntando assim para vocês, o que a gente tem vivenciado, o que a gente tem falado sobre propostas abertas, sobre o ir além. Quem já tentou colocar isso em prática na sua aula? E como foi a aceitação dos alunos e dos professores que viram vocês tentando aplicar a dança de salão de outra forma? Eu tentei, Marcelo, fazer uma coisa, até por ser um teste muito simples, que foi sugerido até no curso, que foi a questão de dizer a eles, para eles poderem escolher as músicas, trazer as músicas. Em alguns exercícios também, eles estranharam, eles não estavam acostumados a isso. Os alunos estavam muito acostumados a simplesmente seguir o mestre. Eles ficaram um pouco perdidos. Então a gente recuar um pouco para retomar esse exercício. Dar um pouco mais de ferramenta para que eles pudessem entender e participar do exercício. Porque eu acho que todo o processo de mudança tem que vir com conta-gotas, né? Com calma. Doses homeopáticas. Exatamente. Não dá para você, de repente, amanhã ver tudo. Eu fiz a experiência numa turma de bolero, com variações de chapéu, então eu cheguei em um determinado movimento,
fiz a entrada e parei. E falei, a partir daqui vocês irão criar. Ou desespero. Né? Mas, particularmente, eu achei fantástico. Fantástico. Porque saíram coisas impressionantes, coisas incríveis, Coisas que nem a gente que faz. a gente não faz. Eu fiz Depois disso, foi super bacana porque a gente fez aquela sugestão até da Raquel, deles escolherem o melhor, o mais bonito, né? O que eles gostaram Mais plástico. mais plástico e tal. E aí na aula seguinte, o aluno ensinou, né? Ensinou pro grupo. Então foi muito bacana. Eu fiz a experiência o mês todo, né? Eu entrei lá na escola e no finalzinho de uma aula eu deixei os alunos saírem para beber água. E eu fiquei dentro da sala de aula. Aí assim que eu saí estava todo mundo comentando. Pô, esse mês foi o melhor mês que existiu. A gente dançou, a gente criou, a gente se sentiu à vontade fazendo o que realmente veio fazer aqui. Não ficou uma coisa onde só o professor falava. Eles estavam comentando entre eles. Na proposta aberta, para mim foi interessante, porque eu sempre fui um reprodutor do que o meu professor ensinava. Eu fiz vários congressos, viajei, fiz workshops, e aí eu chegava e passava aquela informação do jeito que eu pegava no congresso, no workshop. Quando eu comecei a trabalhar a proposta aberta na minha aula, eu já comecei diferente, não puxando mais de frente para o espelho e dando oportunidade para o meu aluno me ajudar a puxar um alongamento, a começar uma aula. E isso foi bom porque as pessoas passavam na janela e viam alguma coisa diferente estava acontecendo. E alguma pessoa falava assim, porra, que bagunça que está aquela aula. Para mim, como a Raquel falou, né? Isso é bom porque eles não estão acostumados a participar diretamente da aula do professor. Para mim foi super positivo, a minha aula encheu de gente, graças a Deus, está dando certo e eu quero continuar fazendo as propostas abertas porque eu não aguentava mais fazer a mesma coisa todos os dias. Eu já vim com o tempo, assim, minha formação também foi de ensino mais fechado. E eu sempre achei que era tudo muito automático, né? Eu falo assim, eu aprendi a dançar, mas eu tô ensinando o que eu aprendi a dançar, mas eu não sei exatamente como que eu vou ensinar, né? Então eu fui descobrindo isso na prática. Lógico que teve alguns cursos de formações, mas sempre foi uma reprodução, como você havia dito mesmo. Só que sempre nas minhas aulas eu sentia a necessidade de fazer com que eles executassem da maneira deles, né? Não da forma que eu falava. Só que eu não tinha noção nenhuma de ensino aberto, ensino fechado, mas eu já tinha essa intenção. Às vezes eu me despertava na aula mesmo algum exercício, vamos fazer um aquecimento diferente, aí colocava todo mundo para andar na sala, fazer movimentos que achava que seria interessante. E depois que eu comecei a fazer o curso, parecia que já estava abrindo um leque de informações assim, você pode seguir por essa direção, vai nesse caminho que esse é um caminho mais, não diretamente correto, mas um caminho mais, como posso dizer, flexível, né, com direção. E aí eu experimentei nas minhas aulas a questão de exercício de bloquear alguns movimentos, tudo que eles tinham de sequências de fazer as quebras, e teve um resultado excelente que eu tenho visto na minha turma de Uzuki, que na aula eles me falavam, mas eu posso fazer isso daqui eu posso sair dessa maneira? Não tinha isso, era assim, parecia que eu quebrava a criatividade dele. Então assim, eles fazem coisas que eu não ensinei na aula, né? E isso é muito gratificante, toda aula que acontece, mas daqui, professor, eu posso fazer esse movimento assim, né? Eu não tinha pensado nisso, então vamos treinar dessa forma. E um vai passando para o outro a experiência que eles adquirem. E isso tem um resultado excelente. Mas o mais interessante eu vejo é o seguinte, o que eu percebo, né? Tem alunos que estão na academia há mais de 5 anos, na minha escola, e eu vejo quanto tempo, né, que eu deixei de ter a informação deles, né? Coisas que eles contribuíram nesse 2, 3 meses, eu falei, gente, como isso? A gente menospreza o conhecimento que está na nossa frente, porque a gente acha que, não, nós somos, eu sou professor, então você me segue, né? E a gente esquece de ver que a gente aprende muito mais com eles, né? Às vezes você coloca uma proposta de movimento, como eles criaram, assim, mas eu não criaria um movimento desse.
E quando você vai ver, às vezes o movimento que ele criou a gente pode usar para uma outra turma como referência também. Né? Então eu acho que é muito interessante isso para mim. Essas turmas testes que a gente tem, que a Sheila também tem, é super interessante essas turmas que se colocam para isso, porque sempre quando eu ia dar aula em algum congresso, tanto a minha turma de Zoom como de FOL, fala, gente, ó, eu vou dar aula no congresso e tal, eu estou precisando de uma sequência muito diferente. E aí eu não estou conseguindo criar, eu queria que vocês criassem para mim. E na verdade eu não usava isso para dar aula no congresso, mas eles se sentiam, puxa, então nós vamos criar, e todo mundo trabalhava à disposição disso, e é muito interessante que as pessoas elas têm uma capacidade absurda de contribuir com o aprendizado dela quando você permite que isso aconteça. Né? E é a mesma dificuldade de sempre. Ela está acostumada sempre a ser orientada, sempre ser direcionada. Quando ela é permitida construir de alguma forma esse aprendizado dela, ela não sabe como fazer. E aí entra uma distorção, de repente, de valores, quando a gente fala que um dos quesitos básicos para ser um ótimo dançarino é você ser um dançarino criativo. E aí como é que eu vou conseguir que meu aluno seja criativo se eu não dou liberdade para ele desenvolver a criatividade? Se eu só dou liberdade para ele reproduzir o conhecimento. Eu quero um exemplo pequeno, antes de você falar. A criança estava na aula, um dia eu cheguei e falei assim, vou fazer uma aula completamente diferente do que eu faço. Eu utilizo mais dessas possibilidades que nós estamos falando e resolvi colocar todo mundo na frente do espelho, sem menosprezar momentos da aula desta necessidade. Mas os alunos não estavam acostumados. E um menino de 7 anos chegou e disse para mim, hoje você está muito revoltada e brava, não? Por quê? Porque eu estou vendo que você está fazendo tudo diferente do que você faz. Você está com raiva. É melhor você dar aquela aula legal que você sabe dar. Gisele, você ia falar. Bom, eu já tenho um tempo também, né, que eu trabalho com a dança. Na época de, né? Não preciso falar. Então, e não tinha essa oportunidade também de estar estudando, de estar se aprofundando, de ter esses fundamentos. Era sempre a reprodução, como vocês também falaram. E com esse curso, também tive a oportunidade de fazer com a capacitação com o Cristóvão. Foi onde começou a abrir mais o leque para mim, né, de informações. E esse curso especial está fervendo as informações. Então, quando a gente chega na academia, é tanta informação que a gente não sabe nem por onde começa. A gente quer aplicar tudo, né? Mas a gente tem que ir, como vocês também já comentaram aí, que a gente tem que ir com calma, não pode ter uma mudança, né, tão brusca. E tenho também uma turma mais antiga, que são a turma cobaia. Eles sabem quem são, né? Vocês sabem quem são. Então isso é muito legal, que a gente vê o resultado, né? E acredito que por vir aí outros professores formados pela gente também, né? Não só por esse curso, mas a gente vai estar formando dentro das escolas novos professores, né? Com o mesmo segmento, se preocupando com todos esses fundamentos do curso, não só... Só para relatar, eu havia feito uma aula do Marcelo num congresso, não lembro faz um tempo já também, em que ele propôs um início de passo e ele disse, agora se virem para sair. Eu, como assim? Eu tenho que saber, eu tenho que me dizer como eu tenho que sair daqui, eu não sei sair daqui. E todo mundo começou a sair, cada um de um jeito, e pô, nasceram milhões. Não parecem robôs dançando, vocês dançam soltos, livres. Eu achei muito interessante isso. Porque quando você olha todo mundo dançando igualzinho, começando do mesmo jeito, terminando do mesmo jeito, gente, as escolas estão criando robôs de dança. E quando você faz o diferente, já chama a atenção. Não precisa nem ser o mais bonito, mas é o criativo, é o diferente. Nossa, isso eu nunca vi. Galera, é muito bacana esse tipo de bate-papo. De forma alguma a gente quer menosprezar outras formas de ensinar. Mas é importante que as pessoas também saibam que existe essa forma e esse começo. E aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, não, eu trabalho com propostas abertas. E assim, eu falei, olha que bacana. Eu falei, eu li teu livro, eu sou daquele jeito. Eu falei, olha, que sensacional, cara, parabéns. E por coincidência eu assisti uma aula desse professor, né? E aí na aula dele ele chegou e como manda o figurino, botou todo mundo de frente para o espelho, fez um aquecimento, mandou os pares pegarem
formarem os pares, deixa eu dançar uma música, agora vamos começar. Ó, abraça seu par, não fazer isso, isso e isso. E eu acompanhando. Aí agora vamos fazer isso, isso e isso. Tá, e aí o aluno foi para ele e falou assim, mas professor, mas eu não, aí não dá, porque essa perna não tem que ser para cá. O cara, mas eu acabei de fazer e deu certo. Não, mas tu errou ali. Tipo assim, na cabeça dele, o discurso era que ele trabalhava com propostas abertas. A ação dele era uma pessoa que trabalhava com propostas fechadas. Bom, ruim, certo ou errado? Não, é o jeito de cada um. Eu me identifico mais trabalhando com propostas abertas. Tem gente que se identifica mais trabalhando com propostas fechadas, e quase todos nós aprendemos com propostas fechadas, aprendendo a dançar. E nem por isso nós somos piores ou melhores que ninguém. Funciona totalmente. O que acontece é a questão da zona de conforto. É. Você está acostumado, você recebeu essa informação como proposta fechada. Eu estou acostumada a trabalhar assim. A partir do momento que eu tenho que repensar, eu vou sair da minha zona de conforto. E aí nem sempre a pessoa e a grande dificuldade, Flávia, é você, às vezes, não se permitir experimentar uma ação. Um certo dia eu convidei um amigo meu para comer sushi, porque ele não morava em São Paulo. Ele olhou para mim e falou, não, sushi não. Não, sushi não. Sushi, mas por que sushi não? Não, porque eu não gosto. Ah, legal, você já comeu sushi? Eu falei, não. Né, Romário? Não, mas como é que você fala que você não gosta? Não, mas aquele peixe cru lá, você Aí ele falou assim, não, mas não é só de olhar, eu já sei que eu não gosto. Eu falei, então, esse às vezes é um detalhe, porque eu também não gostava, porque eu olhava e achava que aquilo não era para o meu paladar. Só que depois, a primeira vez que eu comi, eu falei assim, mas ó, carne assada é muito melhor que isso. Aí um cara falou, então, essa é a diferença. Se você for comparar o sushi com uma carne assada, realmente talvez você não goste do sushi se você gostar de carne. Você tem que tentar descobrir qual é o gosto que tem o sushi. E aí você vai degustar a partir de outros gostos. Você vai degustar, vai fazer com que você aprenda a conhecer esses outros sabores. E depois eu passei a gostar de sushi. E acabei convencendo meu amigo que vai hoje comer sushi. Para que ele possa dizer assim, ó, realmente eu não gosto. Ah, tá bom. Agora você tem propriedade para dizer que não gosta. Agora tem uma coisa, a preocupação, como eu estava falando, não é agora comer só sushi, porque você vai ficar na zona de conforto, como muito bem você falou. Então nós temos que pensar que essa é uma fase de descoberta de formas diferentes de lidar com a dança de salão, que contrapõe a anterior, mas ela só existe por causa, historicamente, a fase anterior. E que essa seja também uma fase para novas descobertas de outras formas de se ensinar. Então, nosso curso se propõe a isso, e quem sabe o período que vem, daqui a 5 anos, 6 anos, nós já estejamos falando do que realmente esteja contextualizado. Eu acredito muito que o professor, eu acho que isso até se estende a todo mundo, é importante que você, aluno, pergunte sempre para o seu professor como é que ele está estudando, onde ele está estudando, porque é importante que você saiba também se existe isso. Se vocês fossem definir rapidamente, pelo amor de Deus, não prolongue. Uma palavra. Não, mas pode ser até um pouquinho, 2 ou 3. O que vocês acreditam que o professor, o que seria o professor ideal? Aquele que estuda, aquele que não estuda? E como vocês poderiam, assim, rapidamente dizer qual a importância do professor estar estudando, independente de ser do nosso curso ou um outro curso, mas que ele esteja estudando? O que isso significa para você? Eu acho que é imprescindível, fundamental. Romário. E até inovador, né? No meu caso, já que não tem lá, né? Eu acho que é necessário, né? É necessário você também saber falar, expor o que você realmente está estudando. É importante, sempre estar aprendendo e renovando. É o momento disso acontecer, das pessoas entenderem que tem que continuar crescendo para poder passar isso adiante, o seu aluno continuar aprendendo bem. Ser diferente, isso é que me torna, no momento que eu estou estudando, é ser diferente dos outros professores que não estão estudando no mesmo momento que eu estou. Eu concordo com o Rico no fundamental. Acho que é extremamente necessário, importante e é muita responsabilidade. Então, a gente aprendeu, assim, uma metodologia mais fechada
E aqui ele mostra para você como faz para você transitar de um para o outro, com pequenas mudanças, coisa prática, assim, eu gostei muito. Bem objetivo. Disso, bem objetivo. Estudar é uma forma honesta de lidar com ensinar. Eu acho que, para fechar tudo, o professor não deve parar de estudar nunca. Porque a gente tem extrema responsabilidade de estar na frente da sala e de estar disseminando uma ideia. Então fica aí o convite, você que trabalha ministrando aulas, venha estudar conosco. Venha estudar, faça parte desse grupo de pessoas que estão preocupadas e comprometidas com o ato de ensinar. Independente se seja nesse curso ou em outro curso, por favor. Eu sou professor de dança de salão e eu estudo. Eu também. Aí, galera.